noite, igreja linda do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Mais um tempo de adoração na presença do Rei. Tenha liberdade na tua casa. Ofereça o teu melhor para Ele nessa noite. Comece a falar com o Espírito Santo. Dê liberdade a Ele. Ele é uma pessoa real. Nós te adoramos, papai, com alegria. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Começa a visitar, Jesus, cada pessoa, cada casa, cada lar, e faça morada em cada um de nós, papai. Te damos toda a liberdade, toda a liberdade, toda a liberdade, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Eu sou transforma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Muitas coisas de lugar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Nossa oração desses dias, papai, não é simplesmente e somente para que as enfermidades naturais sejam curadas,
nossa oração, Senhor, é para que as almas sejam curadas, saradas, transformadas pelo Teu Espírito Santo, Deus. Que toda vida que está buscando a cura por causa das enfermidades, também recebam a cura na alma. Opera, Senhor, opera a sua cura, Jesus, sobre todos os corações que ainda não te conhecem. Envia o Teu Espírito Santo, Jesus, sobre todas as pessoas dos hospitais que precisam do Seu milagre sobrenatural. Nós não queremos simplesmente um milagre natural, nós queremos um milagre sobrenatural. Por isso, Deus, derrama, Senhor, o Teu fogo do Teu Espírito Santo. Visita, Senhor, os médicos que estão na linha de frente, combatendo e lutando contra todas as enfermidades desses dias, Senhor. Venha sarar, Pai. Venha operar os Seus milagres sobre os Seus escolhidos, as autoridades que o Senhor colocou, Deus. Opera os Seus milagres, Jesus. Sara, Jesus. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Sara. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em Seu amor, em Seu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em Seu amor, em Seu amor. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Te queremos. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar, deixa queimar.
deixa queimar, 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 deixa queimar. Teu amor é maior que a própria vida, teu amor é maior que a própria vida, teu amor é maior que a própria vida. Nós cantaremos, teu amor é maior que a própria vida, teu amor é maior que a própria vida, teu amor é maior que a própria vida. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus, quero mais de ti, Deus. Começa a encher, Pai. Começa a encher, Espírito. Encha Jesus, encha Jesus com teu amor, com teu amor, Deus, com teu amor. Faça fluir, Senhor, faça fluir o verdadeiro amor em cada casa, em cada família, no Brasil e nas nações da terra, Senhor. Faça fluir, deixa queimar, Jesus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Queremos sempre de ti, papai, sempre mais de ti, mais da tua presença, mais e mais, mais e mais, papai. Obrigado, Jesus. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Tempo precioso na presença do Senhor. É tempo de gratidão, né? Tempo onde nós ofertamos e dizimamos, nós colocamos diante do Senhor. Eu gostaria de convidar vocês a estar devolvendo o seu melhor com o seu dízimo e com suas ofertas na casa do Senhor. Você pode estar fazendo o seu depósito nesta conta que está aparecendo. E não esqueçam de tirar a foto do seu comprovante e enviar para esse número que aparece no vídeo. E se você não conseguir anotar todas as informações que está aparecendo no vídeo, você pode estar anotando depois, que fica na descrição desse vídeo. Amém? E que você seja abençoado com esta palavra, em nome de Jesus. Boa noite, igreja, graça e paz. Que bom que você está mais uma vez aqui. Que bom estarmos juntos na presença do Senhor. E agora eu quero orar com você, para que nós possamos juntos apresentar o nosso coração ao Senhor, para que Ele tome conta do nosso coração, da nossa mente, para que a presença dEle nos envolva e que nós estejamos atentos a tudo aquilo que Ele quer falar conosco. Você pode orar comigo agora? Jesus, muito obrigada. Obrigada por essa noite, obrigada pela Tua presença, pelo ambiente de graça, de bondade, de misericórdia. Obrigada pelo Teu amor que se renovou sobre nós, que se derramou sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos agora mais uma vez disponíveis, prontos a ouvir a Tua palavra e a receber do Senhor a porção, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração. E
todos os assuntos que eu vou tratar nessa noite estão no livro de Colossenses. Mas antes de nós começarmos a ler os versículos, eu quero contar um pouco da história de como essa epístola ela foi escrita. Bom, nós já sabemos que Colossenses foi uma carta escrita por Paulo. E na época ele estava na prisão, foi a primeira prisão dele, uma prisão causada por judeus. E ele estava em Roma, em prisão domiciliar. Então, embora fosse uma prisão domiciliar, ele ainda tinha sua liberdade restrita. E durante esse tempo, Paulo ele conheceu Epáfras, que foi o fundador da igreja em Colossos. E Epáfras, como um bom discípulo, começou a perceber que algumas coisas estavam acontecendo na igreja de Colossos. E ele foi até Paulo, para que ele pudesse conversar e buscar uma orientação. E Paulo escreve, então, a carta a epístola aos Colossenses. E ele escreveu também uma outra carta para a igreja de Laodiceia, que era uma cidade ali perto, e havia também uma outra cidade que chamava Hierápolis. Então eram 3 cidades pequenas, mas que estavam próximas e que havia igreja nessas cidades. Então Epáfras foi compartilhar com Paulo aquilo que estava acontecendo na igreja. E naquela época, mais ou menos na década de 60, 70 depois de Cristo, começaram a surgir algumas doutrinas que confrontavam a doutrina de Jesus Cristo que a igreja já conhecia. Então isso começou a preocupar o coração de Epáfras e ele foi buscar orientação em Paulo. E Paulo então começou a escrever essa carta e eu quero ler com vocês. Antes eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre que tipo de doutrina era essa. Na verdade era uma mistura de alguns conceitos que eles foram pegando. Era o cristianismo, eles juntaram o cristianismo, eles juntaram também o judaísmo legalista, algumas ideias místicas, algumas ideias do gnosticismo que estava começando naquela época. Então eles acreditavam que o espírito era o ideal, o perfeito, mas havia também a matéria que era imperfeita e restrita. E o que eles começaram a acreditar? Beleza você acreditar em Jesus, só que Jesus, ele é matéria. Então, você não vai conseguir a sua salvação toda através de Jesus. Você precisa desenvolver isso. Você precisa acreditar em anjos, adorar a anjos. E à medida que você evolui, aí sim você vai alcançar a sua salvação. Só um parênteses, que tudo isso que eu estou contando para vocês a respeito dessas doutrinas, elas não estão na Bíblia. Elas foram escritas através de documentos históricos, Então os estudiosos, eles descrevem essa doutrina como essa miscelânea. Além disso, toda a situação da igreja em que muitas mulheres não entendiam sobre submissão, muitos pais não assumiam o seu compromisso no lar, filhos que não obedeciam os pais. Então todas essas situações foram apresentadas para Paulo. E aí agora sim, eu quero começar a ler com vocês no capítulo 1 de Colossenses, porque Paulo vai começar agora a falar com a igreja de Colossos. Então, lembrando, essa carta, ela foi escrita para pessoas que conheciam a palavra de Deus. Não a Bíblia, porque ainda não havia a Bíblia como nós temos hoje, mas havia a palavra de Deus que era conhecida e que era pregada. Então, Paulo escreveu para esses homens e para essas mulheres. Então, é para mim e para você também. Então, vamos lá. No capítulo 1, versículo 1, Paulo, ele se apresenta assim: Paulo,
apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Paulo, ele se apresenta assim porque como ele não tinha diretamente conhecido Jesus, mas pela vontade de Deus, e aí a gente pode de repente até pensar que não necessariamente Paulo quisesse ser apóstolo. E lembrando que nessa época, quando ele escreveu, ele estava preso. E por causa do evangelho de Jesus, ele estava preso. Então ele começa se apresentando: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. E os cristãos naquela época, eles eram chamados de santos. E muitas vezes, quando nós ouvimos essa palavra, se alguém passar por você e falar: oi, santo, graça e paz, você vai falar: não, eu não, santo é o outro lá, não, santo é o pastor, não, santo é o... Não, santo aqui é no sentido de separado. E você foi separado para viver essa verdade. Você foi chamado, escolhido e separado para ser fiel. Então você se enquadra aqui também. Nós nos enquadramos aqui. Então vamos lá, no versículo 3, Paulo, ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está preservadas nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então aqui Paulo, ele fala de 3 características que deve haver em todo cristão. Em outras cartas, Paulo também cita isso. E ele começa falando da fé em Jesus Cristo, do amor que eles tinham para com todos os santos e a esperança. Muitas vezes para nós, né, o nosso português dá a impressão de que esperança é algo que você espera, mas que não é certo. Mas aqui a palavra é usada para dizer, usada como esperança, é algo certo, é certeza que eu vou me encontrar com Jesus, a certeza da verdade, a certeza da ressurreição. Então Paulo, ele fala dessas 3 características que deve haver em todo cristão. Então a fé em Jesus Cristo, o amor por todos os santos e a esperança que está preservada nos céus. Então eu quero ler agora também a partir do versículo 9, porque nós vamos começar a entender um pouquinho como é que Paulo vai explicar para esses irmãos a respeito de uma verdade que eles precisam conhecer. Lembrando que nessa época a influência toda era de Roma, mas de Grécia também. Então tinha todo o conhecimento, filosofia, a gnose, né, o conhecimento que era estimulado que as pessoas pensassem. E Paulo, ele começa falando no versículo 9 o seguinte: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Bom, Paulo, ele fala: olha, a minha oração é que vocês transbordem no conhecimento da vontade de Deus. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você
conhece a vontade de Deus para sua família, para sua casa? Você sabe o que Deus tem sonhado para você? Será que você já parou para ouvir? Eu tenho, com esse tempo de pandemia e as pessoas restritas, né, a ficarem em casa, a disponibilidade de conhecimento, ela aumentou. Todo mundo vai para a internet buscar alguma coisa. Se você não sabe, você vai no Google. Se você não sabe, você vai no YouTube e você aprende. Então, o conhecimento, ele está escancarado. Mas eu quero perguntar para você nessa noite: você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você conhece os sonhos que Deus tem para você? Né? Paulo, ele fala, olha, a minha oração é que vocês transbordem no conhecimento. Você tem lido a palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Você consegue explicar por que Jesus teve que morrer na cruz? Você consegue explicar o porquê que Deus nos ama tanto? Você consegue explicar o porquê da sua fé em Jesus? Será que você sabe disso? E essas verdades, esse conhecimento está aqui na palavra de Deus. E eu quero continuar lendo com vocês. No versículo 10 fala assim, então, primeiro Paulo ele fala no versículo 9: pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Bom, sabedoria é saber discernir entre o certo e o errado. É você aplicar o seu conhecimento. E entendimento espiritual. Aí o versículo 10, ele diz assim, a fim, quer dizer, você conhece para um propósito. Você conhece, você transborda em conhecimento da vontade de Deus para um propósito. E aí Paulo escreve, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, por que eu preciso conhecer o Senhor? Por que eu preciso ler a palavra de Deus? Para que eu conheça o Senhor, para que eu conheça o que agrada o coração de Deus. Como eu posso atrair o olhar de Deus para a minha vida? Não há nada que nós façamos que faça com que Deus nos ame mais. Deus nos ama e pronto. Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. E aí a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Jesus já era. O Cordeiro já estava pronto. Então Deus, Ele me ama e pronto. Mas existe uma forma que eu posso atrair e agradecer como gratidão, me render à sua vontade. Mas para que eu conheça a vontade do Senhor, eu preciso conhecer a sua palavra. Preciso conhecer aquilo que Ele deseja de mim e de você. E aí vamos continuar lendo. Diz assim, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Então, olha, sejam revestidos, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda a perseverança. Independente da situação, o seu coração está no centro da vontade do Senhor. A situação está difícil, o seu coração permanece no centro da vontade do Senhor. Você ainda não conquistou aquilo que você quer, os seus sonhos, o seu coração permanece no centro da vontade do Senhor. Perseverança, longanimidade, longo ânimo. Paciência longa, é isso que quer dizer longanimidade. Eu estava vendo a respeito dessa palavra, e aí ela fala que aqui ele usa duas expressões para longanimidade. Paciência nas situações, quando alguma coisa dá errado, quando você sai de manhã para o trabalho e o pneu do seu carro está furado.
paciência para isso, longo ânimo para resolver essa situação, mas ele fala aqui também de paciência para com as outras pessoas, porque tem gente que sabe lidar bem com as situações. O pneu furou, beleza, ele é prático, ele vai lá, ele resolve tudo, ele vai aqui, ele resolve, ele ajuda, ele orienta, ele encaminha, mas quando ele tem que conversar com alguém, acabou, ele extrapola todos os limites. Então a Bíblia fala que o Senhor, ele nos fortalece com poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria. Gente, é ter paciência com alegria. Você já pensou nisso? É graça de Deus. Porque ter paciência, a gente vai aprendendo aos poucos, bem aos poucos, a gente vai aprendendo a ter paciência. Mas ter paciência com alegria, isso é obra de Deus na nossa vida. É só o Senhor que pode fazer isso em nós. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E aqui é um versículo que me chamou a atenção, porque ele fala, olha, Paulo, lembra, Paulo está conversando, está falando, mandando uma mensagem para a igreja, e aí ele fala, olha, vocês que estão aí em Colossos, olha, presta atenção, Deus fez vocês idôneos. Ele não estava pregando para gente perfeita. Ele não estava falando, mandando uma mensagem para pessoas que estavam acertando em tudo que eles tinham que fazer. Ao contrário, se a gente ler o capítulo 4 de Colossenses, você vai ver, e aí eu espero e quero desafiar você a ler o livro de Colossenses, que são 4 capítulos, e você vai perceber que lá no 4º capítulo, Paulo começa a dar umas dicas práticas para ele. Olha, pai, faça isso. Mãe, faça isso. Filho, faça assim. Empregado, faça assim. Empregador, faça assim. Então, Paulo, ele sabe com quem ele está tratando, mas ainda assim, no versículo 12, ele fala, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança nos santos na luz. Deus nos fez idôneos para tomar posse da herança que Ele nos deu, que Ele separou para nós. E aí, gente, eu quero agora ler com vocês. Não tem como eu falar o que eu quero falar sem ler esses versículos. Então vamos lá, eu quero ler com vocês agora o versículo 13, e fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então Paulo, ele começa a falar, olha, Deus nos fez idôneos e Ele nos transportou, Ele nos libertou, e além dele nos libertar, além dele romper com todo o limite de medo, de insegurança, do pecado, Ele nos transportou para um novo reino, e esse reino de paz, o reino do Filho do seu amor. Quem é o Filho do seu amor? Jesus. E esse reino, agora ele tem um rei, e esse rei tem uma vontade, e é essa vontade que eu e você precisamos conhecer. É o pleno conhecimento da vontade de Deus. É isso que o Senhor quer que eu e você conheçamos, para que a gente possa desfrutar daquilo que Ele já fez. Aqui não está escrito, olha, Ele libertou, mas vocês continuam aí nesse reino. Não, Ele fala, Ele nos libertou do império das trevas. Então Ele nos libertou da ignorância, da falta do conhecimento de Deus. Agora nós conhecemos a Deus. Lembra das características que eu falei para vocês no início, quando nós começamos a ler
no versículo 4, quando Paulo fala, olha, e vocês são conhecidos pela fé em Jesus Cristo, pelo amor que vocês têm por todos os santos e pela esperança que está reservada. Essa é a marca daquele que conhece a Jesus. Eu e você, nós temos a fé em Jesus Cristo. E como nós temos fé em Jesus Cristo? Se você já entregou o seu coração para Jesus, você fez isso pela fé. E quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, quando nós nos rendemos a Ele, nós reconhecemos, nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, que Ele veio, que Ele nasceu como homem, viveu como homem, que Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E por isso, quando nós fizemos essa confissão, quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor, nós somos libertos dessa ignorância, da distância que nós estávamos do Senhor. E agora nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. E aí nós temos em Jesus e através de Jesus uma nova vida. Muitas vezes eu vejo pessoas que falam, ai não, mas é muito difícil, ser santo é muito difícil, não pecar é muito difícil. E olha o que nós acabamos de ler, eu quero continuar lendo com vocês no versículo 15, que diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo está falando de Jesus, olha, conheçam a Jesus. Conheçam, foi através dele que nós temos a redenção, foi ele que nos comprou, foi ele que nos redimiu, foi ele que perdoou o nosso pecado, foi através dele. E aí Paulo começa falando, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então Paulo começa falando, lembra quando eu comentei com vocês a respeito da doutrina que estava começando a se instalar ali na igreja, e uma das coisas que eles falavam é que eles acreditavam que Jesus, por ter se tornado homem, ele era um Deus menor, por ele ter se materializado, ele tinha deixado de ser Deus, então de repente ele passou a se tornar limitado. Mas aqui Paulo começa a engrandecer o nome de Jesus e a mostrar para eles o conhecimento do Deus a quem eles serviam. Começou a abrir os olhos dele. Olha, vocês agora estão no reino do Filho do seu amor. Vocês agora estão perdoados. Vocês agora estão livres. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nele foram feitas todas as coisas. Através de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Muitas vezes nós ouvimos tanto sobre isso. Nós até cantamos lindas canções que falam que há poder no nome de Jesus. Mas quando chega em alguma situação, quando chega em um pecado que tem que ser confessado, quando chega em uma dificuldade que nós não conseguimos romper, a gente esquece que há poder no nome de Jesus, que é por causa dele, que ele já nos fez idôneos, ele já nos libertou, ele perdoou o nosso pecado. Nós precisamos conhecer ao Senhor, conhecer
transbordar no conhecimento da vontade de Deus. Esse é o desejo do meu coração nessa noite, que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, que o Espírito Santo traga revelação dessa palavra que está aqui para mim, para você. Isso é para mim, para você. Nós não somos santos porque estamos prontos e acabados, porque nós não pecamos mais. Não, é o contrário. Nós somos santos porque fomos chamados, porque somos eleitos, porque fomos separados. A santificação, ela é um processo. E muitas pessoas desistem no meio do caminho, ou não chegam nem ao meio do caminho, porque elas começam a olhar para elas mesmas e dizer: eu não consigo, não, isso é muito difícil para mim, não, isso não é para mim. Mas a Bíblia fala que Ele, em Jesus, nós fomos feitos idôneos, transportados, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Esse Jesus que veio, que deixou tudo, que deixou toda a divindade, que viveu como homem, mas Ele ressuscitou e Ele é Deus. Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Então Paulo, ele ainda fala: olha, Ele é o primogênito dos que ressuscitaram. Muitas pessoas, quando a gente lê a respeito do dia que Jesus morreu e do dia que Ele ressuscitou, a Bíblia fala que muitas pessoas ressuscitaram. Nós conhecemos a história de Lázaro, que Lázaro ressuscitou, mas nenhum deles com o corpo glorificado. Jesus foi o primeiro que ressuscitou com o corpo transformado, e hoje Ele é um homem no céu. E por isso eu e você estamos sendo transformados dia a dia, em cada situação que surge, em cada limitação que nós encontramos em nós mesmos, nós podemos em Jesus. E é tão encantador que no capítulo 2, no versículo 6, ele fala assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Se você continuar lendo os capítulos de Colossenses, Paulo vai falar: olha, tudo bem, tem muito pecado, mas ora, vocês precisam se despir, vocês precisam arrancar isso que está em vocês e se vestir de Cristo, sabe? E aí aqui fala no versículo 6, andai nele. Andar, gente, andar não é andar com Ele. Paulo não estava falando: pega na mãozinha dele e ande com Ele. Não, é andar nele. Já ouviu aquela frase: em meus passos o que faria Jesus? Em meus passos o que faria Jesus? Você está na sua família com um propósito. Você está no lugar onde você trabalha com um propósito. Você está no lugar onde você estuda por um propósito. Ande nele. Ande nele. Na sua família, ande nele. Dependa dele. Reconheça Jesus como Senhor de todas as coisas. Viva nele. Conheça, transborde do pleno conhecimento de Jesus. É essa verdade que vai transformar o nosso coração. E aí no versículo 7 fala assim: nele radicados. Sabe, tenha raiz. Tenha raiz, nada. Já leu em Romanos quando fala que nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós estamos enraizados nele e edificados. Nós somos como aquele fala, edificados, faz referência a um edifício, mas que o fundamento dele, a rocha, firmados em Jesus. Então pode vir vento, pode vir dificuldade, mas eu estou firmada, perseverante, longânimo e com alegria nele. Andai nele. Essa é a verdade, essa é a vontade de Deus para mim, para você. No versículo 7 continua: nele radicados e edificados e confirmados na fé,
tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. E aí lá no versículo, deixa eu verificar aqui direitinho. No versículo 9 fala: portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No versículo 14 fala assim: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Eu não sei se você já viu, se você já leu em algum lugar, mas alguns estudiosos, eles afirmam que quando Paulo fala que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Paulo está se referindo aos 10 mandamentos, porque nenhum homem conseguia cumprir os 10 mandamentos. Então ele fala que Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando, algumas versões falam, e desarmando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Isso é o que Jesus fez por mim e por você. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme de guerra, algum filme antigo de guerra que traz o general, o comandante, no meio da batalha, e quando ele vence a batalha, ele vem naquele cavalo dele todo poderoso, e aí no meio do povo, e atrás dele vem alguns prisioneiros amarrados, e mais atrás vem um carro, não tem carro, né? Uma carroça, alguma coisa assim, com tudo que eles resgataram de prêmio, com todas as coisas que eles resgataram do inimigo, e eles começam a distribuir aqueles despojos. Então a Bíblia fala sobre isso, que Jesus expôs os nossos inimigos publicamente, triunfando deles na cruz. Então nós precisamos entender o que Jesus já fez. Tem uma história que eu vi a respeito de Agostinho. E Agostinho, ele foi um homem que ele se converteu, ele já estava com mais de 40 anos. Então ele tinha vivido muita coisa e ele já tinha experimentado também muita coisa. E essa história conta que certa vez ele estava andando numa cidade e ele ouviu a voz de uma mulher conhecida. E a mulher começou a chamar ele: Agostinho, Agostinho. Ele olhou para trás, reconheceu que era uma das ex-amantes dele, porque depois ele se converteu. Quer dizer, primeiro ele se converteu, depois ele encontrou essa mulher na rua. E a mulher começou a correr atrás dele: Agostinho, Agostinho. Ele olhou para trás: Agostinho, é você. E aí ela falou: é você, sou eu. E ele virou para trás e falou: não, eu não, mas não sou eu. Por quê? Se você continuar a ler aqui no livro de Colossenses, Paulo começa a ensinar aqueles irmãos que, ora, vocês morreram com Cristo, mas vocês ressuscitaram com Cristo, e agora vocês precisam matar o velho homem, vocês precisam destruir aquilo que prende vocês. Então Agostinho, ele entendeu isso. Quando ele viu aquela mulher, falou: não, eu não sou mais aquele. O que você conhecia acabou, morreu. Esse aqui é um novo homem. E ele saiu correndo. A história fala que ele correu mesmo. Então nós precisamos fazer isso. No capítulo 3, só para a gente já terminar, o capítulo 3 começa falando assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então ele começa falando de toda a verdade que Jesus trouxe para mim, para você. Então, e ele usa essa expressão, se fostes, mas é
É uma palavra grega que foi colocada aqui, então a gente pode ler: já que nós ressuscitamos com Cristo, já que nós morremos com Ele, então agora nós devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós precisamos conhecer, transbordar no conhecimento da vontade de Deus. Tem um exemplo que eu vi também, que eu acho que encaixa muito bem nisso aqui, quando diz assim que, imagina comigo, se no dia que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, e todos eles já tinham passado o Mar Vermelho, o mar fechou, e aí de repente Faraó começa a gritar: ei, volta para cá, vocês precisam me servir, não vai embora não, volta. E aí um dos escravos olha Faraó do outro lado e fala: nossa, eu preciso ir lá. E aí ele volta nadando, nada o mar todo e volta, chega para Faraó e ajoelha e adora Faraó. Isso é o que acontece toda vez que você abandona a vontade do Senhor para fazer a sua vontade. Parece meio loucura, né? Mas é isso que acontece toda vez. E no capítulo 3 de Colossenses, Paulo vai descrevendo: olha, deixai toda mentira, toda idolatria, toda impureza, toda avareza, todo desejo maligno. Nós não temos tempo para ler tudo aqui, mas você precisa ler, para que você transborde nesse conhecimento da vontade do Senhor. Há uma frase que eu li, que diz assim: o cristão, ele vive uma vida de santidade não para ser salvo, mas porque ele foi salvo. Nós fomos salvos, e porque nós fomos salvos, agora nós vivemos uma vida de santidade. Agora nós abandonamos a mentira, nós abandonamos a impureza, nós abandonamos a desobediência, porque somos salvos, porque fomos feitos idôneos, porque fomos transportados para um reino de luz, um reino de amor, porque Deus nos deu graça e sabedoria para sermos perseverantes, longânimos com alegria. Essa é a verdade de Deus para mim e para você. E tudo isso através de Jesus. Os músicos podem subir aqui, por favor. É através de Jesus. É o conhecimento dele. Através dele. Ele é o suficiente para tudo aquilo que Deus tem para nós. A vontade dele é que nós precisamos conhecer. Jesus, o Rei soberano, é Ele, através dele, é nele que nós precisamos andar. É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos levar nesse caminho novo, nesse processo de santificação, até que, ou nós vamos para o céu primeiro encontrar com Ele, ou até que Ele venha buscar a sua igreja. A fé é em Jesus Cristo, a esperança é nele, o amor é através dele. Lembra que eu falei das características de um cristão? A fé em Jesus Cristo, o amor por todos os santos e a esperança. Esperança do quê? Esperança de nos encontrarmos com Jesus. Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente. Nós precisamos aprender a cada dia, buscar ao Senhor, pensar nas coisas que Ele tem para nós. Meu orgulho me tirou do jardim da humildade, colocou o jardim em mim. Se eu
troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, ser achado nele, ser achado nele, ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua. Nós te amamos. Oh, Espírito Santo, eu oro agora nesse momento pela vida de cada um dos meus irmãos, para que cada um tenha disposição na busca pelo conhecimento da vontade do Senhor. Pai, que nós sejamos, Pai, não daqueles levados por qualquer vento de doutrina, por homens e mulheres que muitas vezes nem conhecemos, mas nós queremos, Senhor, ser cheios, ter o pleno conhecimento da Sua palavra, da verdade do Senhor, da verdade de quem nós somos em Ti, Jesus, da verdade de tudo aquilo que o Senhor conquistou através da Sua morte, da Sua ressurreição. Queremos ter, sim, Pai, a revelação da Tua palavra, do poder que opera em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada um dos meus irmãos, os santos e fiéis, chamados, escolhidos, idôneos para viver a verdade do reino do Senhor, Pai, que cada um seja nessa noite fortalecido, que seja, Senhor, iluminado, oh Deus, em nome de Jesus, para viver a Tua vontade, para buscar as coisas que são do alto, para buscar as coisas que estão no Teu coração, sonhos que estão no Teu coração, Deus, para nós, para nossa casa, para nossa família. Pai, queremos buscar ao Senhor, queremos pensar, ter o nosso coração, Deus, sim, firmados, enraizados em Ti. Queremos andar em Ti, Jesus, sermos revestidos de poder, de graça, de sabedoria, de conhecimento, Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nessa noite nós tenhamos, sim, Deus, os nossos olhos espirituais abertos, a nossa mente possa ser levada cativa ao conhecimento de Cristo, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, para que aonde nós estivermos, Pai, seja em casa, no serviço, na rua, que a nossa vida seja para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para que outros
pessoas também alcancem a salvação que nós alcançamos. Pai, para que outros alcancem o amor, para que outros conheçam a graça que hoje nós conhecemos. Capacita, Senhor, aquele irmão que está fraco, desanimado, Senhor, em nome de Jesus, que agora o poder da Sua palavra possa envolvê-lo e que ele seja fortalecido, Pai, e que ele agora tome a decisão, que ele escolha buscar ao Senhor, que ele escolha ler a Tua palavra, mas não apenas ler, conhecer a Ti, Jesus, conhecer até que cada palavra se torne vida, até que cada palavra sendo liberada se torne viva, Pai, e cause uma explosão, uma transformação no nosso interior, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo a cada família, a cada casa, Pai, que a graça e o amor do Senhor seja com cada um, em nome de Jesus, amém.